Então vamos lá, pegar firme no começo hoje para falar de Saturno, que é o planeta que rege os nossos limites, a pele e os ossos. Eu brinco que ele costuma começar a doer na pele e vai até os ossos, porque o Saturno ele rege tudo que é a nossa mais profunda intimidade. Imagina que o Saturno rege os dentes, que é aquela força mais íntima da nossa expressão, né? Imagina que você não fica abrindo a boca para todo mundo para mostrar seus dentes, né? Então ele está ligado com essa relação muito profunda do nosso inconsciente, da nossa psique, né? O Saturno tem a ver com o superego, é aquele pai que coloca os limites para o filho. No mapa astrológico, ele está ligado à casa 10, que é a casa de Capricórnio. Ele rege Capricórnio, tem o seu exílio em Câncer, que é o regente de casa 4. Ele tem a sua exaltação no signo de Libra, então Saturno em Libra é uma boa posição para Saturno. E ele não está bem em Áries, porque ele já é mandão. E com Áries, então, sai de baixo. Ninguém consegue nem dar conta de um Saturno em Áries, porque ele é muito forte, ele é muito autoritário. Então, eu dou boa noite a todas que estão chegando. Mari, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a segunda tentativa dessa live, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, a gente está falando de Saturno, que tem a ver com os nossos limites. Qual é a influência do Saturno no nosso mapa astrológico, gente? O Saturno, a casa em que ele está, a gente com certeza terá mais dificuldades. Por quê? A gente tem que se tornar mestre naquela casa. É a casa que vai buscar, em que nós vamos buscar a nossa excelência, que nós vamos procurar superar obstáculos, desafios, sabe? É a casa onde está o caminho de pedras. Então, aquele caminho de pedras em que você vai ter que aprender a colher para construir o seu castelo, lá no alto da montanha. Uma das qualidades do Saturno é a perseverança, é a persistência. Mais do que a persistência, porque às vezes a persistência é aquela coisa de touro, né? A persistência no caminho, às vezes você persiste naquela mesma trilha, né? E a questão da perseverança é que às vezes você pode dar uma desviadinha na trilha para você conseguir superar um obstáculo, né, na sua vida. Boa noite, Samira, boa noite, Ana Lúcia. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Começamos a live de Saturno e estamos falando da importância desse planeta na nossa vida. Então, a casa que recebe Saturno é a casa que a gente vai ter que se tornar mestre. Obrigatoriamente, você vai ter que estudar mais, você vai ter que entender mais o que essa posição de Saturno está querendo dizer para você, né? O Saturno, ele também está ligado com os nossos medos, com as nossas culpas, com o nosso karma. Então, e ele é o planeta, né, que está em exílio em Câncer, que é justamente a casa 4, que é a família. Então, é o eixo de família e de sociedade. Então, com Saturno, é aquela tradição, bens e propriedades, aquelas pessoas bem tradicionais. Então, uma pessoa, por exemplo, que tenha Saturno forte no mapa, um Saturno no ascendente, por exemplo, né, ou no signo de Capricórnio, ela vai se trajar de uma forma mais conservadora. São pessoas mais conservadoras, são pessoas mãos à obra e não são muito ligadas às coisas assim fantasiosas, elas são pessoas muito práticas. E isso é Saturno. Então, o Saturno ele nos dá lições muito severas na nossa vida, né? Porque ele nos ensina a vencer os nossos medos, a vencer os nossos karmas, a vencer as nossas culpas. Como ele nos faz isso? Ele nos faz isso nos mostrando aonde tem os nossos pontos de dor, aonde nós temos feridas abertas, aonde a gente guarda marcas do passado, necessidade de perdão, necessidade de superação. Então, com Saturno é aquele planeta que você realmente não pode brincar. Com o trânsito de Saturno você não pode brincar, porque ele vai fazer com que você aprenda a lição, custe o que custar. E ele é uma figura autoritária. Então, pessoas com Saturno forte, por exemplo, se você tem o Saturno em conjunção com o Sol, com a Lua, com certeza as figuras de pai e mãe foram bastante severas.
né, e trouxeram limites, né, questões de justiça, de lealdade, de tratar todo mundo do mesmo jeito, né, como chama equidade, né? Então o Saturno ele tem a ver com essas questões no nosso mapa. Então ele, por exemplo, passando rapidamente aqui pelos signos e casas, para a gente poder falar do que significa, um Saturno na casa 1, por exemplo. Um Saturno na casa 1 é a mesma coisa que um Saturno em Áries. Então eu já vou economizar e já vou na sequência falando o que é tanto o Saturno na casa 1 quanto o Saturno no signo de Áries, que é o regente natural de casa 1. Saturno em Áries é autoritário, é mandão, é o general, e ele não tem muita delicadeza para colocar as coisas, né? Então, a pessoa que tem o Saturno na casa 1 ou o Saturno em Áries, ela tem essa característica, né? O Saturno na casa 1, ela vai ser uma pessoa muito séria, muito determinada, muito perseverante, mas não tão delicada, não tão preocupada assim, com o impacto. Sabe qual é o problema? É da pessoa não compreender o impacto que ela causa no outro, com aquela força que ela tem, né? Principalmente em Áries, né? São pessoas que demandam muito, exigem muito, e elas não têm muitas vezes clareza do impacto que elas exercem nos outros, né? Boa noite, Sandrinha, boa noite, Bela. Retrógrado no mapa, vou falar, Alicia, vou deixar, bom lembrete. Muito bem, o Saturno em Touro, né? Ou um Saturno na casa 2. O Saturno em Touro, ele tem essa característica de teimosia, né? A questão da persistência com a perseverança. São pessoas muito voltadas ao material, porque o Touro é o signo do dinheiro, casa 2 é o signo do dinheiro. Então existe muita preocupação com as posses, com a segurança, com preservar aquele dinheiro. Então são aquela figura que pode ser um pouco, se não souber trabalhar, uma pessoa muito, como se diz, mão de vaca, né? Uma pessoa muito, muito focada na economia. Então, a aprendizagem é justamente desapegar disso e aprender a lidar com as questões da prosperidade. Aliás, essa é uma grande lição que Saturno nos dá, porque ele nos mostra a escassez, para que a gente aprenda a encontrar a nossa abundância. Meio esquisito isso, né? Meio metafórico, mas é a pura verdade. Você, com Saturno, vai ter que enfrentar todos os seus medos, todas as suas crenças relativas aquilo que você considera como valor, como propósito, ou aquilo que você acredita que você é, porque o Saturno está ligado aos nossos medos. Então, para que você consiga superar suas travas, né, justamente te apresentando a elas. Então, é aquela lição dura mesmo, é aquela prova de recuperação que você precisa fazer. E quando ele está retrógrado, respondendo a Larissa, isso aumenta. Então essa necessidade de revisão, ela é mais forte. Qualquer planeta retrógrado no mapa, ele significa assim, você já tentou aquela experiência, você já pôs aquela cena no seu roteiro antes e não deu conta. Chegou na hora H e falou, não quero mais brincar disso, desistiu. Então, os planetas retrógrados nos indicam que ali tem uma repetição, é uma necessidade de rever comportamentos, se livrar. Bom, eu já falei para vocês em muitas lives anteriores que tudo é uma questão do sistema de pensamento com o qual você percebe o mundo, né? Se você percebe o mundo unicamente através do sistema de pensamento do ego, certamente com o Saturno no seu mapa vai gerar muito sofrimento, né? Por isso você tem que entender que nós vivemos em um mundo criado, né, num roteiro para que nós possamos viver as experiências do nosso despertar, do nosso processo de iluminação, porque nós somos espíritos perfeitos, feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. Se a gente tiver consciência disso, o trânsito de Saturno, naquela dificuldade específica, será tirado com maestria. Você vai viver a experiência, porque muitas vezes a gente não pode abdicar da experiência que nós mesmos colocamos no nosso roteiro.
mas a gente vai poder viver aquela experiência com mais sabedoria, com mais capacidade de quê? De experimentar a cena, viver a relação que estiver ali naquela cena, perdoar, aprender e limpar, né? Porque é só o perdão que tira a dor e o karma do nosso caminho. Não tem outra via para a gente conseguir superar as dificuldades de um karma ou de aspectos difíceis de Saturno no nosso mapa, ou seja, do nosso mapa como um todo. Saturno em Libra na casa 3. Então, é aquele aspecto mais voltado à comunicação. Eu falei Libra, gente, é Gêmeos, perdão. Saturno em Gêmeos na casa 3. Ou na casa 3, né? Que eu tô falando as duas coisas, analogia. Então, se você tem um Saturno em Gêmeos ou na casa 3, qual é a força dele? Aonde ele vai atuar? No plano das ideias, no plano da comunicação, responsabilidade. O que vai acontecer? A pessoa tem um tremendo medo de falar em público, né? Por quê? Porque ela tem uma cobrança, ela tem um medo, ela não pode falhar, né? Com o Saturno, em qualquer aspecto, em qualquer caso, o que se entende? Naquela área eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer a coisa acontecer, eu não posso falhar, eu não posso errar. Então esse é o entendimento do ego, esse é o entendimento do ego que montou esse roteiro, né, para que a gente pudesse continuar vivendo nessa dificuldade muitas vezes. Então o que a gente tem que nessa hora aprender? Que como é que nós podemos superar esses medos de falar em público, de nos expressarmos, a crença de que não sabemos direito, a crença de que não somos capazes de aprender. Tudo isso influi com o Saturno de casa 3. Uma criança que tem Saturno de casa 3, ela precisa ser estimulada pelos pais, né? Temos aqui uma pessoa que está na área de educação, educar para a vida. Então, o Saturno na casa 3 mostra que existe a necessidade de brincar concretamente, estudar, escrevendo, aprendendo de uma forma bem concreta, com maquetes, com parte artística, para poder facilitar. Porque vem essa crença é inata com um Saturno nessa casa. E isso, gente, é óbvio que eu estou falando os aspectos desafiadores, né? Porque, em geral, é isso que Saturno traz. Depois que você passou todos os desafios, você vira mestre, você vira professor, você vira um doutor naquela área que você se tornou excelente. Então, onde você tem Saturno, você vai se tornar mestre na sua vida se você conseguir superar os desafios. Certo? Na casa 4, Saturno em Câncer, ou Saturno na casa 4, significa o quê? Pressões, dificuldades no seio familiar, nas bases familiares. Então, são aquelas famílias muito conservadoras, tradicionais, as regras têm que ser mantidas, os padrões, as crenças. Então, se libertar dessa condição é um grande desafio. Né? Se libertar desse mister passado, né? Dessa crença de que o passado está sempre presente na sua vida, é como um fantasma. Então precisa trabalhar para que você consiga compreender que isso é um desafio para você se despertar. Tudo é uma possibilidade de despertar. Porque uma vez que você tem a crença de que tudo que você cria é uma escola, é uma oportunidade para você desfazer uma ilusão de percepção, porque se nós soubéssemos que somos perfeitos, feitos à imagem e semelhança do Criador, com toda a abundância, com toda a prosperidade, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. Né? Tá no planeta Terra é porque tem alguma coisa para espiar, no sentido de desfazer. Espiar é desfazer crenças, desfazer erros, desfazer percepções equivocadas, como a falta, como o medo da escassez. E Saturno tem muito a ver com isso. Né? Aspectos de Saturno no mapa traz esse medo da escassez, esse aprisionamento na falta. Por quê? Porque justamente a gente tem que perceber o outro lado, que nós temos tudo, que nós temos toda a capacidade de superar isso. Mas para isso a gente tem que mudar, tem que fazer um shift no sistema de pensamento. Você tem que sair do ego e tem que vir para onde? Para tua mente que te conecta a Deus. Que um lado é o ego que comanda pela percepção, o outro é Deus que comanda. Então você tem que escolher qual é o senhor das tuas decisões.
né? E se você ficar com sofrimento, se você tiver culpa, pode ter certeza que quem tá mandando aí na torre é o ego, né? Bom, partindo agora para Saturno em Leão ou Saturno na casa 5. Analogia com Leão, né? A questão é a identidade, porque o Leão é a nossa identidade, é o espírito, né? A nossa essência maior. Então, quando você tem essa força de Saturno aí, primeiro, né, fica com uma cara de Capricórnio. Então, a questão da liderança é muito forte, a questão da decisão, de se tornar um comandante. Então, positivamente, é você realmente assumir papéis de liderança, de decisões importantes, de encaminhar a sua vida, de compreender, muita influência nos filhos, depende de como está Saturno, pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode ser uma referência positiva ou uma referência negativa, mas de alguma maneira Saturno é referência de disciplina, de ordem e de liderança para a nossa vida, a figura daquele que comanda, né, a nossa vida em sociedade. Com Saturno em Virgem ou na casa 6, a gente tem aquela pessoa que passa a vida correndo atrás do relógio, né? Como eu, por exemplo. Eu tenho Saturno na casa 6. Meu pai do céu, como é difícil, né? Ter uma agenda controlada, com horários certos, que se cumpre certo, porque é sempre com muitas coisas a serem feitas, muita responsabilidade, aquela pessoa que gosta de carregar o mundo nas costas, porque a casa 6 é a casa do nosso cotidiano. É a casa do nosso dia a dia, a casa do Virgem. Então, tudo tem que ser muito perfeito, tudo tem que ser muito organizado e acaba não dando tempo, acaba se atrasando. E aí fica com o quê? Com culpa, fica esgotado, fica cansado. Por quê? Porque o Saturno está ali dizendo, ó, aprende a lidar com a sua vida, aprende a lidar com a sua saúde, aprende a lidar com a sua organização pessoal, a sua organização de trabalho. Então, isso Saturno na casa 6 ensina. Saturno na casa 7, a lição está onde? Está nos relacionamentos, assim como em Libra, né? Então é a questão de harmonizar os relacionamentos, aprender com os relacionamentos. Em geral, as pessoas buscam relacionamentos com pessoas mais velhas, casamento com pessoas mais velhas, quando o Saturno está na casa 7. Então ela quer, no relacionamento da vida dela, ela quer pessoa comprometida, ela quer pessoa séria, ela quer pessoa engajada, pessoa que tenha essa característica capricorniana. Então esse Libra exige equilíbrio, exige justiça. Então Saturno em Libra é aquele chefe, o presidente da empresa que tem essa característica, né, de colocar e ter muito tratamento justo para cada pessoa em suas diferenças. O Saturno na casa 8 em Escorpião, né? Então, ou um ou outro. Saturno, analogia, casa 8 ou Saturno em Escorpião. Casa 8 é a casa da sexualidade. Então, com Saturno ali, o que você acha que vai ser essa sexualidade? Tem que vencer medo, tem que vencer culpa, tem que vencer muitas vezes traumas, tem que vencer cobranças, né? Tem que vencer autocrítica. E sem contar que a casa 8 também é a casa das auditorias, da Receita Federal, dos investimentos financeiros. Então, tanto pode ser uma pessoa que tenha muita responsabilidade e vai querer aplicar, aprender sobre o mercado financeiro, porque tem ali uma questão, né, de disciplina, de Saturno ali, de ter ordem. Ou vai estar sempre correndo do fisco, correndo do imposto de renda. Então, Saturno na casa 8 não se mete a besta de burlar imposto de renda, porque é pego, sabe? Aquela pessoa que não pode fazer nada errado, porque está ali na casa da auditoria, entendeu? Na casa da morte e do renascimento. Então, Saturno de casa 8, a pessoa tem que ser reta, a pessoa tem que ser honesta, a pessoa tem que ser realmente comprometida para não se ferrar, né? Saturno na casa 9, ou analogia com Saturno em Sagitário. Então, o que imagina? A casa 9 é a casa das culturas estrangeiras, a casa dos mestrados, doutorados, pós-doutorados, a casa do exterior, a casa do nosso ideal, daquilo que nós queremos. Quando você pensa assim, nossa, meu ideal de vida, qual é? Né? O que eu pretendo fazer? Porque aí depois tem na casa 10 a casa da realização da carreira. Na casa 9 você vai buscar esse ideal. Com Saturno ali,
Então, a pessoa tende a ser muito prática, a ser muito pragmática em relação à sua fé, até mesmo descrente, porque o Saturno é terra, o Saturno é vida no planeta. Então, não está muito preocupado com a espiritualidade. E a gente fala Saturno, né? Essa maneira generalizada, a gente fala, mas não é o Saturno, né, gente? É a pessoa que tem o Saturno em tal posição, que vai compreender, ou seja, vai ter muita dificuldade de ter fé, de acreditar. Vamos supor, né? O mapa pede que a pessoa se abra espiritualmente, ela pede que ela cuide da espiritualidade. Aí com Saturno na casa 9, nossa, é uma pessoa cética, vamos até dizer ateia, não acredita em Deus. Então é difícil do ponto de vista de mexer numa casa que é muito metafísica, com o Saturno ali, a coisa fica muito concreta, fica muito difícil de ser administrada. Depende, lógico, de todos os aspectos que ele está fazendo, né? Tudo, aliás, depende dos aspectos. Quando ele está na casa 10, aí ele está em casa, né? Então é aquela força total, pessoas muito determinadas, pessoa que fala que propósito é propósito, né? São pessoas trabalhadoras, pessoas comprometidas, né? Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa que eu falei, gente, esse cara deve ser Capricórnio, tem Capricórnio forte no mapa, porque não é possível. Ele fala, era o tipo do capricorniano que dizia assim, o trabalho é o brinquedo do adulto. Quem fala isso? É Capricórnio, entendeu? Que pede trabalho e pensa em trabalho e pensa no status, a preocupação. Por isso que ele está exaltado em Libra, que também é um signo que valoriza o status, né? Então o Saturno na casa 10 valoriza. Então é aquela pessoa que você olha tem cara de CEO, né? É aquele trajado assim que você sabe que tem cara de presidente, entendeu? Saturno na casa 10, se você olhar e você achar que aquela pessoa tem cara de presidente, pode ter certeza que ela tem algum Saturno forte no mapa. Que é essa questão assim, do tipo, vem comigo que eu sei para onde que você tá, que eu te levo. São pessoas que geram essa credibilidade. Depois Saturno na casa 11, que é na casa de Aquário, né, Camila? Tá aí, chegou. Saturno em Aquário, ele também tá bem em Aquário, porque ele rege, né, o signo de Aquário. Aquário é regido por Saturno e por Urano. E ele impõe no Aquário a disciplina, a organização que o Aquário precisa para chegar no futuro. Porque sem disciplina, sem organização, você não consegue ter o quê? Liberdade. Porque a liberdade que a gente vê na casa 11, que a gente vê nas questões sociais, você só consegue ter liberdade quando você tem responsabilidade junto, né? Então, são pessoas que são preocupadas com questões sociais, que se dedicam a questões sociais, que sentem muita responsabilidade por fazer alguma diferença e deixar um legado social para cuidar de pessoas que são menos abastadas, pessoas que não têm condições de viver ou com dificuldades, e gostam muito dos amigos velhinhos, né? Então, são pessoas que vão buscar na sua vida pessoas que lhe aconselhem, pessoas que gostam de buscar o conhecimento dos mais velhos. Quem tem Saturno na casa 11 é assim. Bom, Saturno em Peixes ou Saturno na casa 12. O que a gente tem? A gente tem uma responsabilidade muito grande com as questões do inconsciente. É sério, um Saturno de 12 é sério, porque a pessoa pode ficar aprisionada nos seus medos, nas suas culpas. Precisa ter um trabalho de autoconhecimento forte, precisa se libertar dessa prisão interior, porque a nossa maior prisão é aquilo que nós desconhecemos sobre a nossa natureza. E quando você tem um Saturno de 12, você sente que você deve para a humanidade, entendeu? E aí, isso tem um peso do tamanho do universo. Então, tem que realmente... Poli tem Saturno na 12 em Libra. Ainda bem que está em Libra, né? Que pelo menos está exaltado, está numa posição cósmica boa. Mas tem que fazer por onde, né? Tem que ajudar as pessoas. Quem tem planetas de casa 12, elas têm uma necessidade muito grande de contribuição, né?
Então, uma palavra importante para Saturno na 12 é que você aprenda a contribuir com o seu próximo. Aprenda a levar a tua experiência de vida para aliviar a dor de quem está vindo atrás de você. Então, é uma posição interessante, forte e que não pode ser negligenciada. Você acaba, dependendo da casa que ele rege, porque vamos lá, ele está naquela casa, mas ele está regendo outra casa, né? Ele está vindo da regência de outra casa. Então, você tem que ver que aquela casa que ele está regendo está levando ele para 12, tá? Ele está levando assunto daquela casa para 12. E a 12 é uma casa de aprisionamento. Para quê? Para você realmente buscar quem possa te libertar dessa prisão. E a gente só tem um meio de sair da nossa prisão mental, que é mudar o nosso sistema de pensamento. Porque tudo que nos faz sofrer é o ego que impõe, né? E o ego diz que esse mundo que nós vivemos é injusto, que esse mundo que nós vivemos é ruim, é agressivo, né? Então, e a gente vê que a gente precisa entender que assim, é difícil até falar do tipo, assim, Deus não criou esse mundo, né? Porque Deus não criou esse mundo de ódio, Deus não criou esse mundo de rancor, nem de ressentimentos, nem de mágoas. Deus não considera isso, porque Deus jamais faria isso com os seus filhos amados. Então a gente compreende que nosso ego é capaz de materializar todo esse inferno que pode ser a nossa vida, né? Então, nascer de novo, por quê, Mari? Não, a gente tem que aproveitar a oportunidade no tempo que a gente tem, né? Porque os processos são contínuos. O universo holográfico, tudo já aconteceu. O universo é presente, passado, futuro, é tudo agora. Então, a gente tem na física quântica hoje explicações incríveis sobre espiritualidade, sobre esse processo do como o universo se forma, o que forma, e a gente sabe que nós podemos materializar uma realidade diferente da que nós vivemos. O nosso mapa traz o roteiro. Se você compreender o roteiro, se você compreender ali quais são as rotas que estão truncadas, em que pontos você já falhou, em que pontos você tem que tornar mais suave a sua jornada, você pode fazer e produzir uma nova realidade. Porque o roteiro tá lá, mas você pode ver a forma que esse roteiro está diferente. Você pode enxergar os fatos com olhos de aprendizagem e com olhos da mente que te dá o poder de transformar tudo isso. Porque se tudo isso é uma ilusão e a única coisa que é real é a nossa força divina dentro de nós, então a gente pode transformar essa realidade. Então a gente não pode entender o nosso mapa astrológico de uma maneira nociva ou ruim ou karmática, ou que, nossa, meu mapa é ferrado, eu não vou ter, minha vida, vou ter que nascer de novo. Não, você tem o melhor mapa do mundo para você, porque foi você que fez. Você que escreveu o roteiro, você que gravou as cenas, você que está vindo passar no cinema e entrou na tela do cinema para poder vivenciar isso tudo. Então, se isso tudo é criado por você em uma determinada dimensão do tempo que a gente não sabe qual é, você muda o teu pensamento agora, né? Acolha, né? A gente tem, eu sou uma estudiosa do estudo do curso em Milagres, que é um livro muito poderoso de transformação da percepção, de ressignificação da percepção, entre a percepção do ego e a percepção de Deus, que é chamada a percepção do Espírito Santo. Então, nesse livro, a gente fala, a gente tem o Espírito Santo, porque Deus tá, sabe, qualquer coisa que você diga a respeito de Deus, não é Deus, porque Deus não é deste mundo. Né? Não criou este mundo, não é deste mundo que a gente vive. Mas o Espírito Santo é o nosso guia. E ele tem na astrologia, a astrologia é uma ferramenta divina, que você pode escolher com que mente você olha para esse roteiro. Então, quando você define que você vai olhar para as suas dificuldades com os olhos de Deus, dizendo, puxa, isso que eu criei, e agora então eu vou descriar, eu vou desfazer, então você já está subindo um degrauzinho. Sabe? Na próxima, de repente, já não vem mais com uma quadratura ali, né? Na próxima, ali, de repente, já vem com um aspecto mais sutil, mais suave, né? Tenho que falar mais uma coisa sobre o retorno de Saturno. Retorno de Saturno, o primeiro retorno de Saturno é aos 28 anos, tá?
Nesse momento, você é chamado à responsabilidade. É quando você passa pelo primeiro de retorno de Saturno que, na verdade, você recebe ali a chave de casa, né? É a responsabilidade de você ter a sua vida na sua mão. Então é um momento em que você se questiona muito, você pensa o que eu já fiz na minha vida, você está passando por uma auditoria interna. Então é importante nessa fase, se está difícil de passar, que procure fazer o seu mapa, que procure atendimento terapêutico. Por quê? Porque ali é a hora de tomar uma decisão para a vida. Né? É uma hora de tomar uma decisão que vai ser significativa e às vezes uma decisão marca uma história, né? São nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado, já dizia Tony Robbins, né? Então, o que você precisa notar é que essa é o momento de você olhar com muito carinho, com muita responsabilidade para o que você realmente quer fazer na sua vida. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, busca ajuda, né? E um segundo momento em que Saturno é muito importante na nossa vida é no seu segundo retorno, que é lá por volta dos 58, 59 anos, em que você está passando pelo segundo retorno de Saturno. Exatamente, Ana Lúcia, para mim também foi a decisão de ser mãe. Com 28 anos, me deu uma loucura, eu queria ser mãe, eu passava nas lojas e eu só via roupa de mulher grávida, foi uma coisa assim, foi uma necessidade que veio da alma de assumir a maternidade, né? E com 58 anos, 59, na verdade eu fiz até a conta para comentar aqui, porque me pediram para eu falar da minha história profissional, né? Foi quando eu trabalhei durante 38 anos como secretária. Eu decidi com 15 anos ser secretária executiva, por isso que eu falo, né, são dos momentos de decisão que o seu destino é traçado, uma decisão que você toma com 15 anos, e eu fui viver essa decisão até os 58, trabalhando no mundo corporativo, trabalhei com líderes de empresa, diretores, presidentes, eu era secretária executiva, trilingue na época, né, e o que aconteceu no segundo retorno de Saturno? Eu já estava até aposentada, porque eu me aposentei muito com 30 anos de trabalho, já estava aposentada, já tinha mais 9 anos além, né? Eu estava trabalhando como secretária ainda, executiva numa grande empresa, mas já não estava mais atuando como secretária, estava atuando como coach interna. E óbvio que ficou provado que o meu trabalho como secretária já não era mais necessário, se eu estava fazendo um outro papel, né? Quando chegou no final do ano, daquele ano em que eu estava fazendo o papel de coach interno da empresa, eu acabei sendo desligada. E quando foi? Marco do segundo retorno de Saturno. Foi exatamente quando foi o primeiro acontecimento do segundo retorno de Saturno, foi eu ser desligada da empresa. E aí é que eu fui realmente viver a minha vida, procurar viver a minha vida como coach, como astróloga, que eu já era, mas eu estava naquela dificuldade, porque a transição é muito difícil, né? Me perguntaram sobre transição, como eu fiz a minha transição. Transição, idealmente, é você pegar e você que está aí jovem, que está me vendo, que está começando a ter acesso a essa ferramenta maravilhosa, porque quando eu tinha essa idade, eu não tinha acesso a esse tipo de informação. A internet nem existia. Hoje uma pessoa assiste uma live dessa e tem um monte de informação para a sua vida, né? E aí eu não tive isso, então eu continuei sendo secretária e com vontade de desenvolver essa carreira, de focar como astróloga, porque eu também sou psicóloga, né? Como bom ascendente em Gêmeos, eu tenho 4 profissões. Sou astróloga, fui secretária, sou astróloga, sou psicóloga, sou coach. E a gente vai buscando conhecimento, porque isso alimenta a alma. Conhecimento alimenta a alma, conhecimento colocado em prática gera sabedoria. Então, anota, Saturno traz sabedoria, ele pede o que você fez da sua vida até agora. Colocou em prática? Não colocou em prática, tem que colocar. Então, é a hora de você colocar em prática aquilo que está ali, crescendo, gestando, né? Na sombra de Câncer, o que está gestando dentro de você. Então, se você tem uma vontade de sair, trocar de carreira, de buscar dirigir a sua vida por um outro propósito, e você não sabe como fazer, procura ajuda, faz um processo de coaching, faz seu mapa astral.
e monta esse plano de transição, porque o duro é você ser pega pelo trânsito, porque quando você não toma uma decisão, o céu toma essa decisão por você, né? Quando você não toma a decisão de procurar se firmar e montar um plano de desenvolvimento, você acaba recebendo uma demissão e tendo que sair meio que de susto, né? Puxa vida, eu pensava só em trabalhar como coach daqui a 2 anos, né? Então essa procrastinação, né, é que os trânsitos vêm e sacode a gente para poder fazer com que nós cumprimos o nosso propósito, a nossa vocação. E outra coisa, Saturno tem a ver com isso, com propósito, com missão. Então, você tem que entender que dos 15 aos 30, eu tinha uma missão, eu tinha um propósito, que era me tornar secretária executiva de empresas e multinacionais e presidentes e ter aquele status. Bem Saturno, né? E depois? Não, depois é aí o autoconhecimento e aquela vontade de fazer o bem, de contribuir, de desenvolver pessoas. Aí eu descobri que eu tinha vocação para astrologia e que eu conseguia fazer a cabeça das pessoas, eu conseguia passar aquela mensagem e a pessoa saía bem daquelas... Pô, então eu preciso fazer a psicologia, eu preciso me aparelhar desse talento que é natural, certo? Para poder garantir que eu não vou estar fazendo besteira, que eu vou estar tratando o ser humano como ele precisa ser tratado, como ele merece ser tratado. Então, quando você está em transição, você tem que montar um plano, mesmo que seja um plano rascunho, né? Eu daqui a tantos anos eu quero concluir esse curso, daqui a tantos anos concluir esse, para você não ser pega pelo trânsito, porque chegou a hora de ser aquilo lá que você botou no teu roteiro e não fez, o trânsito vem e te derruba. E aí vem trânsito de Plutão, vem trânsito de Saturno, que fazem com que você realmente reprograme a rota, né? Reprogramando a rota do que? Da sua segunda parte. Então você tem missão 1, que é poder aprender a usar suas forças e talentos para ser útil e ser produtiva no mundo. Uma missão 2 é quando você, além de ser útil, aprendeu a usar os seus talentos, as suas forças e está sendo útil para as pessoas, é que você realmente possa contribuir isso para um âmbito um pouco maior, né? Aí você começa a ajudar socialmente, né? Você de repente pode criar uma empresa, pode ter vontade de empreender algo que faça a diferença para você. E uma missão nível 3 é quando você já ganhou muito dinheiro, né? Como a gente tem hoje no marketing digital, pessoas fazendo ações filantrópicas muito bonitas. Por quê? Porque estão gerando valor para o mundo, estão deixando um legado. Então a gente tem vários níveis de missão e a gente não pode querer, com 28 anos, querer estar no nível 3. Você tem que fazer a sua lição de casa, fazer o seu passo a passo, porque senão é a ansiedade, a frustração. Saturno é o planeta que nos coloca a frustração, né? E para que é a frustração? Para aumentar o quê? Resiliência. Então, resiliência é o que vai te manter na rota da sua missão até o último dia da sua respiração. Se você não tiver resiliência, que você vai aprender com os trânsitos de Saturno, como que você vai continuar nesse mundo, certo? Tá tudo bem? Também sou psicóloga e buscando aprofundamento na astrologia. Opa, Camila, então fala comigo no privado, faz o meu curso. Tem aluna do curso hoje? Tem? Tem a Samira. Tem um curso maravilhoso de astrologia, gente, que tá assim validadíssimo, turma quase se formando. E é astrologia, coaching e meditação. Ó, maravilhoso, entendeu? Olha só, curso maravilhoso, perfeito para quem busca autoconhecimento e também aprofundar o estudo da astrologia, viu? A Samira é aluna do curso.